O que você faria se descobrisse que tudo o que te impede de viver plenamente não está no mundo lá fora, mas dentro de você mesmo? Que todas as limitações, inseguranças e aquela sensação de estar sempre preso não são fruto das circunstâncias, do dinheiro, do tempo ou das oportunidades, mas de algo muito mais profundo e sutil. Algo que você sente todos os dias, muitas vezes sem perceber, moldando suas escolhas, seus relacionamentos, sua carreira e até a forma como se vê no espelho. O que segura a maioria das pessoas não é a vida lá fora, é o medo. O medo de falhar, de ser julgado, de perder controle, de se expor, de brilhar, de conquistar ou até mesmo de viver aquilo que você sabe que é seu destino. E existe um medo ainda mais profundo, silencioso, que raramente reconhecemos, o medo de si mesmo, do que você realmente poderia se tornar e, em última instância, o medo da própria morte, do desaparecimento do que você acredita ser sua identidade. Mas e se eu te dissesse que todo esse medo é uma ilusão? Que ele não tem existência real, que ele não é uma força fora de você, mas simplesmente a ausência de algo maior que sempre esteve presente? Nos próximos minutos, vamos descobrir isso juntos. E não é sobre lutar contra o medo, é sobre entendê-lo profundamente, observá-lo, perceber de onde ele vem e permitir que algo muito mais poderoso tome o seu lugar. Tudo o que você acredita sobre si mesmo como um indivíduo separado, sua identidade, seu ego, aquela noção de eu sou isto ou aquilo, é, na verdade, uma suposição, uma construção que parece real, mas que, quando observada com atenção, se desfaz. Imagine por um momento uma sala completamente iluminada. Cada canto, cada parede, cada detalhe está envolto em luz. E agora, imagine que há um objeto nessa sala. Um objeto que bloqueia parcialmente a luz. Ele projeta uma sombra. Essa sombra parece real, parece sólida, mas na verdade não é nada além da ausência de luz. O objeto existe, mas a sombra é apenas uma consequência da posição desse objeto em relação à luz. O medo funciona da mesma forma. Ele existe como sombra do ego, como projeção da separação que você sente de sua própria essência. Não há medo fora de você, não há força invisível te controlando. Há apenas uma ausência de compreensão, uma ausência de alinhamento com a realidade mais profunda de quem você é. O medo surge quando você assume que é apenas o objeto, que é apenas seu ego limitado, separado, sujeito às críticas, ao fracasso, à opinião alheia. Quando você se identifica com a sombra, com a ilusão de separação, ele parece real, mas ele é apenas reflexo de algo que você já possui, a luz que você ainda não percebeu. E essa luz, a essência que você é, não tem começo nem fim. Ela não nasce, não morre, não sofre transformações, não se limita a forma ou situação. Ela é eterna, imperecível, a fonte de alegria, plenitude e realização que sempre esteve presente, mesmo quando você se sentiu pequeno, impotente ou preso. Quando você compreende que o medo não é uma força a ser combatida, mas uma ausência de alinhamento com essa luz, tudo muda. A sombra só desaparece quando o objeto que a projeta deixa de se identificar com a separação. O ego deixa de ser o centro de sua experiência, e o medo simplesmente se dissolve. Não é luta, não é esforço, é reconhecimento e assimilação. Você começa a ver que não é o medo que te controla, mas sim a sua atenção nele. Quando você realinha seu foco com a consciência que você é, o medo perde seu poder. Ele ainda pode aparecer, mas não mais como um dominador, ele se torna um indicador, um sinal de que você se desviou, de que perdeu a conexão com o que é essencial. Agora, imagine o impacto disso na sua vida cotidiana. Pense em todas as decisões que você adiou, em todos os sonhos que deixou para trás, em todos os relacionamentos que não ousou nutrir, em todas as oportunidades que se recusou a abraçar. O que realmente te impediu de avançar não foram as circunstâncias externas. Foi o medo que você aceitou como real. Foi a sombra do ego que você levou a sério. E essa sombra, por mais ameaçadora que pareça, é frágil diante da luz. A pergunta que surge é: você está disposto a passar 15 minutos diários, observando essa sombra, entendendo sua origem e permitindo que a luz que você é a dissolva? 15 minutos podem parecer pouco, mas são suficientes para começar a transformar a percepção que você tem de si mesmo, para começar a redefinir a relação com a vida e com o mundo ao seu redor. Existem caminhos diferentes para isso, mas todos convergem para a mesma essência: tornar-se consciente de quem você realmente é, daquilo que permanece imutável, da presença que não está sujeita a falhas, julgamentos ou perdas.
Um caminho é o da compreensão, da investigação profunda da natureza do self. É um caminho de análise, contemplação e discernimento, onde você observa o ego, percebe suas limitações e reconhece sua essência eterna. É um caminho que exige atenção, estudo e prática diária, mas que leva a uma liberdade total, porque quando você entende que o medo é uma ilusão, ele deixa de ter efeito sobre você. O outro caminho é o da entrega, da devoção, da conexão emocional com uma presença maior, seja chamada de Deus, de consciência universal, de força criativa. Nesse caminho, você entrega o medo, a ansiedade e todas as preocupações ao que é maior, reconhecendo que não precisa carregar sozinho aquilo que nunca foi real. Ambos os caminhos levam à dissolução do medo, ambos levam à libertação do ego, e ambos podem ser praticados por apenas 15 minutos por dia para começar a sentir mudanças profundas. O importante é compreender que o medo não é um inimigo a ser combatido com força, mas um indicador que mostra onde sua atenção se desviou do essencial. Quando você sente medo, observe. Reconheça que ele é apenas a sombra projetada pela suposição de separação. E então, redirecione seu foco para a presença que você é, para a luz que sempre existiu, para a consciência que não tem início nem fim. Esse simples ato de observação e realinhamento é poderoso. Ele não apenas dissolve o medo, mas abre espaço para que você viva de forma mais plena, mais verdadeira, mais conectada com seu propósito. 15 minutos de prática diária, seja de contemplação ou de devoção, podem ser suficientes para iniciar essa transformação. É um compromisso consigo mesmo, um convite para descobrir algo que você talvez tenha ignorado por toda a vida, que o medo nunca teve o poder que você imaginou, que ele é apenas sombra, que a luz sempre esteve presente. E agora, pergunte-se, se 15 minutos podem transformar a percepção que você tem do medo, do ego, da vida, da própria morte, o que acontecerá quando você começar a dedicar atenção consciente todos os dias a essa presença que você é? Quanto da sua vida está sendo moldada por sombras que você poderia começar a dissolver agora? O medo não precisa mais ser seu guia, ele não precisa mais ditar suas escolhas, sua coragem ou sua felicidade. A única pergunta que resta é: você está disposto a observar, compreender e permitir que a luz que você é transforme tudo aquilo que parecia impossível de superar? 15 minutos podem ser suficientes para que o que parecia intransponível se revele como uma ilusão. E quando a sombra desaparecer, quando o ego deixar de projetar medo, o que restará será a liberdade que sempre esteve à sua espera.